Olá, meu nome é Madison. Eu sou estudante do segundo ano na Universidade de Princeton. Este semestre, estou estudando português intermediário. Minha aula está produzindo este programa de televisão Perspectivas da Lusofonia. Hoje, eu vou entrevistar a professora Isadora Mota, do Departamento de História na Universidade de Princeton. Ela recebeu seu diploma de bacharel na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O mestrado dela foi na Universidade Estadual de Campinas e o doutorado na Universidade de Brown, aqui nos Estados Unidos. Ela era professora assistente na Universidade de Miami antes de entrar para o corpo docente da Princeton em 2019. Bem-vinda, professora. Tudo bem? Tudo bom, Madison? Muito obrigada. Obrigada. Vamos falar com você. Você estuda História do Brasil, sim? Isso, exatamente. Você pode me falar sobre sua pesquisa? Então, eu pesquiso sobre a história da escravidão no Brasil, especialmente durante o século XIX, mas a história da escravidão a partir do ponto de vista de pessoas escravizadas no Brasil. E o meu projeto de pesquisa atual é, na verdade, sobre as conexões entre o Brasil e outras partes do mundo atlântico, principalmente os Estados Unidos e a Inglaterra, né? Eu ando pesquisando o que eu chamo de pensamento geopolítico das populações escravizadas no Brasil, ou, né, de uma forma mais direta, como os escravos no Brasil entenderam, interpretaram, por exemplo, a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, a Guerra Civil nos Estados Unidos e o abolicionismo britânico, né? Então, meu trabalho é um pouco pensar como a gente pode escrever sobre o abolicionismo negro no Brasil e lutas negras pela liberdade ao longo do século XIX. Muito interessante. Quem o que inspirou a estudar escravidão no Brasil e no mundo atlântico? Olha, é uma boa pergunta. Esse interesse surgiu quando eu era ainda mais nova que você, ainda antes de entrar na faculdade, quando eu entrei na universidade no Brasil, que eu nasci e fui criada no Rio de Janeiro, né? Então, eu fui para a escola e para a universidade primeiro no Rio. E eu sempre tive muita vontade de estudar quilombos e revoltas escravas no Brasil. Uma curiosidade que eu acho que veio da minha própria casa, onde a minha mãe, da Bahia, sempre se interessou muito sobre escravidão e tinha muitos livros em casa sobre isso. E daí, quando eu entrei na faculdade, eu ouvi falar de um professor na UFRJ que estudava só isso, o professor Flávio dos Santos Gomes, que estudava revoltas e quilombos. Então, fui fazer aula com ele e, no final, eu acabei virando assistente de pesquisa dele na faculdade. E uma vez que eu entrei nos arquivos no Brasil, na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, eu nunca mais consegui largar. E o interesse pela escravidão cresceu ainda mais. E eu acho que cresceu também porque a outra raiz desse interesse tem a ver com o que eu chamo de... acho que em inglês a gente chamaria de scholarly activism, uma forma de ver a produção de conhecimento intelectual que está ligada também à questão racial e dos direitos humanos. Então, eu queria estudar alguma coisa que pudesse me ajudar a entender o mundo que eu vivia e, principalmente, a entender o racismo no Brasil. Então, eu quis voltar no tempo, com questões que eu tinha, né, do presente, tentando entender a sociedade em que eu vivia, mas eu queria entender que sociedade é essa que teve escravidão, o que significa uma sociedade ter escravidão pela maior parte da sua trajetória. Foram mais de 350 anos de escravidão.
Então, eu queria entender não só como esse sistema funcionou, mas como as pessoas, ao longo do tempo, resistiram e reinventaram, né, as suas vidas no meio de tanta violência, de tanta brutalidade. Eu queria ver como o protesto negro, na verdade, se desenvolveu ao longo do tempo, apesar de toda a violência da escravidão no Brasil e no mundo atlântico. Essa questão do mundo atlântico que você perguntou vem um pouco, eu acho, desse entendimento de que a escravidão não era só uma instituição nacional no Brasil, né? Que era a gente só pode entender a escravidão se a gente entender a diáspora africana, as relações com o colonialismo europeu. É um fenômeno histórico que é muito abrangente, né? E, na verdade, dá para nós, historiadores, uma espécie de janela, né? Para entender um mundo que é muito maior do que o Brasil, e as ligações do Brasil com outras partes do mundo, principalmente com outras partes das Américas e com a África. Sim, sim. Você pode me falar muito sobre o ativismo afro-brasileiro? O que isso parece? Eu vejo o ativismo afro-brasileiro como algo que sempre existiu, que a gente, se a gente quiser olhar historicamente para o ativismo negro, a gente tem que voltar ao momento, voltar ao Brasil colonial e pensar a chegada dos primeiros homens e mulheres escravizados ao Brasil, sempre existiu. Né? Agora, como o ativismo é um fenômeno histórico, ele depende do contexto em que a gente vive, ele toma diferentes formas, né? Então, sobre a escravidão, e essa é a grande parte da minha pesquisa, esse ativismo se caracterizava, por exemplo, como uma resistência que pessoas escravizadas desenvolviam na sua vida cotidiana, por exemplo, fugindo da casa do seu senhor, se negando a trabalhar, quebrando os instrumentos de trabalho, fazendo o que foram, na verdade, as primeiras greves no país, e também aquelas versões mais espetaculares de ativismo negro, que seriam as grandes rebeliões, a formação de quilombos em todo o Brasil, né? Então, isso, durante a escravidão, o ativismo negro tem essa roupagem, né? Faz parte da vida cotidiana das pessoas escravizadas e faz parte também da história política do país, porque o que essas pessoas estão buscando é alguma noção de justiça racial e de direitos humanos que ainda não existia no Brasil. Agora, depois da abolição, tudo isso se transforma, porque o ativismo brasileiro, depois da escravidão, passa a se caracterizar mais não só pela resistência cotidiana, a resistência à violência policial, a resistência por exemplo, a violência do Estado, que durante tanto tempo criminalizou as culturas afro-brasileiras. Então, eu estou pensando, por exemplo, no início do século XX, quando capoeira era crime, quando religiões afro-brasileiras também sofriam perseguição do Estado. Então, esse ativismo afro-brasileiro tinha esse caráter cotidiano de, sim, levar adiante a sua própria religião e as suas práticas culturais, mas, ao longo do século XX, ele se tornou também um ativismo, virou um movimento social mais amplo, né? O que a gente chama, às vezes, de movimento negro no Brasil, com a formação do primeiro partido político negro no Brasil, em 1930, com a Frente Negra Brasileira, e depois com outros movimentos, o Teatro Experimental do Negro, o Movimento Negro Unificado. O ativismo afro-brasileiro, ele é tão rico, né? A história é tão importante que hoje em dia eu vejo os historiadores estão voltando, na verdade, ao século XX para expandir, né, o nosso conhecimento sobre o que ativismo significa e como há continuidades entre o período em que ainda havia escravidão e o pós-abolição no Brasil. Mas é uma luta variada, que tem a ver também com a participação das mulheres, a proteção às famílias negras. Enfim, eu vejo um ativismo afro-brasileiro como algo muito abrangente, que vai muito além
da formação de partidos políticos ou de um enfrentamento direto do Estado, né? Eu acho que é um fenômeno, é um movimento social muito abrangente. Sim, sim. Como os afro-brasileiros reinventaram significados de raça e cidadania? Como eles reinventaram ao longo do tempo? Sim. Olha, eu acho que acho que a grande contribuição dos afro-brasileiros para o entendimento das relações raciais no Brasil é a luta antirracista, né? Que tem raízes profundas também na história do Brasil. Eu vejo o legado da escravidão no Brasil não só como um legado de violência, né? Mas também como um legado de luta, né? A gente tem, sob a escravidão, os primeiros exemplos das lutas mais aguerridas contra a desumanização das pessoas negras no Brasil. Então, essa ideia de que o negro no Brasil deve ocupar um lugar sempre subalterno na sociedade, essa é uma ideia da sociedade colonial brasileira que persiste, né? Essa ideia de um racismo estrutural que vem desde lá de trás. Então, eu acho que a contribuição das populações afro-brasileiras é de se colocar contra essa versão e de afirmar a sua humanidade, a criatividade, a força das suas culturas, a força da sua luta política, apesar de estarem sempre colocados numa posição inferior, né, na sociedade brasileira. E eu acho que depois, então, da abolição, isso se torna ainda muito mais importante, porque durante a época da escravidão, no Brasil, se equiparava, né, ser escravo e ser negro significava para a sociedade, para a elite brasileira, a mesma coisa, né? Uma vez que não havia mais escravidão, se precisou rearranjar exatamente o que raça significava nessa sociedade. E o discurso, a história oficial brasileira abraçou uma ideia de que no país reinava a democracia racial, de que era um país formado por 3 raças, pelo negro, pelo indígena e pelo europeu, que conviveram harmonicamente, e dessa mistura, dessa miscigenação, nasceu um país novo, moderno, né, que teria, em certo sentido, superado, né, a violência que é fundante na sociedade brasileira. E eu acho que as populações negras no Brasil sempre revelaram um outro lado, né, do racial. Na verdade, revelaram isso como um grande mito. A realidade sempre foi de subalternização das populações negras e de grande falta de conhecimento mesmo das condições de vida das populações marginalizadas no Brasil. Então, acho que a grande contribuição do protesto negro no Brasil e dos afro-brasileiros é de mostrar para essa sociedade que não, democracia racial jamais existiu, e a gente precisa repensar a nossa história em termos da existência de um racismo que é estruturante, que não é fenômeno individual, não é um comportamento de uma pessoa, é um fenômeno que estrutura essa sociedade e que tem tudo a ver com a escravidão. Que semelhanças existem entre o período de libertação dos africanos escravizados nos Estados Unidos e no Brasil? Eu vejo muitas semelhanças do que diferenças entre as sociedades brasileiras e americanas no período da abolição. É claro que a abolição ocorreu de formas diferentes nos 2 países. Nos Estados Unidos, acabou sendo produto de uma guerra civil muito intensa, em que a escravidão virou um problema que é um problema político para o país e que dividiu o país em 2, e que acabou levando, né, muitos homens e mulheres escravizados durante a Guerra Civil a também tomarem
o problema, né? Tomarem suas vidas nas próprias mãos e se rebelarem e fazerem da emancipação uma realidade nesse país. E no Brasil, a gente não teve uma guerra como a Guerra Civil, o processo foi um processo longo, eu vejo a abolição no Brasil como um processo longo, que toma todo o século XIX, e que é muito mais do que a história das medidas legislativas que acabaram gradualmente abolindo a instituição, né? Quer dizer, tem esse lado de como o Estado brasileiro lida com o fim da escravidão ao longo do tempo, principalmente a partir de 1850, quando se abole o tráfico de escravos, né? E depois 1871 e daí até 1888. Mas mais do que isso, tem também o outro lado, né? O lado de que o abolicionismo no Brasil, principalmente nas décadas de 1870, de 1880, vai se tornar o primeiro movimento nacional de massa nesse país. E a abolição realmente só ocorre porque existe uma pressão vinda da sociedade brasileira, né? Porque muitos dos políticos que ocupavam cargos importantes durante o Império falavam em abolição, falavam numa escravidão que poderia durar até o início do século XX, não tinha nada pré-determinado para o fato de que, para contribuir para que a escravidão acabasse, né? Foi produto de muita luta. Então, apesar dessas diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos, o que eu vejo é que os dois países foram dois dos últimos países a abolir a escravidão no mundo atlântico. Isso porque eram sociedades escravistas em que a escravidão era fundamental, não só, no caso dos Estados Unidos, não só para o sul, mas para o norte também. E eu vejo a abolição nos dois países também como fruto de um movimento social muito forte, com características diferentes nos dois países, mas eu acho que a gente tem que repensar um pouco ideias que ainda são muito correntes na historiografia e no senso comum, de que a escravidão em um lugar, seja nos Estados Unidos, geralmente se fala, né, a escravidão nos Estados Unidos era muito mais severa do que no Brasil. Por isso que depois da abolição você vê como se chama? Color Line, né? O Jim Crow nos Estados Unidos, a segregação racial através da lei, e você não vê isso no Brasil, por exemplo, né? Isso é uma ideia muito comum. Mas, primeiro, eu acho que é impossível comparar duas sociedades escravistas para comparar que sociedade é mais violenta. Sociedades escravistas funcionam através da violência, funcionam através do tratamento de africanos e depois seus descendentes como propriedade, né? Através da comodificação do negro, que a escravidão existe durante a época moderna em qualquer lugar. E no Brasil, embora a gente não tivesse o mesmo tipo de segregação racial através da lei que se vê nos Estados Unidos, o racismo brasileiro é muito pernicioso e se manifesta também através do silenciamento da questão racial e dessa ideia de que o país é uma democracia racial, né? Só agora, no século XXI, parece que a sociedade brasileira está começando a discutir com um pouco mais de consequência, de propósito, a questão racial no país. E isso porque a questão racial é não só estruturante da sociedade brasileira, mas é algo muito difícil de combater. Então, e isso que na minha pesquisa é isso cada vez mais que eu vejo, semelhanças entre os dois países e semelhanças, por exemplo, não só semelhanças, mas solidariedade entre pessoas escravizadas nos Estados Unidos e no Brasil, né? Então, escravos brasileiros, por exemplo, que imaginaram que a Emancipation Proclamation dos Estados Unidos também servia para libertar os escravos brasileiros e se rebelaram, porque acharam que o documento também servia para eles, né? Então, tem um outro lado dessa história que a gente só agora está começando a descobrir. ¿Qué semejanzas existen entre os movimentos atuais por justiça racial nos Estados Unidos e no Brasil agora mesmo?
por exemplo, Black Lives Matter existe no Brasil? Como que se parece? Eu acho que o Black Lives Matter, o movimento negro em ambos os países, tem suas características próprias, né? Mas existe e sempre existiu no Brasil um movimento social, por vezes mais difuso, por vezes mais organizado, mas a gente tem que lembrar também a história, né? A especificidade da história dos dois países. Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos você estava tendo um movimento pelos direitos civis na década de 60, por exemplo, o Brasil estava entrando num período de ditadura militar, em que todos os movimentos sociais foram reprimidos por lei no Brasil. Então a gente vê que um movimento, um ativismo negro mais parecido com o que eu acho os americanos conseguem identificar, emerge no Brasil mais para o final do período da ditadura militar, com um período de reabertura política no Brasil, né? Então tem as especificidades desses países, de como os movimentos se organizam, mas eu vejo no Brasil um movimento que é bastante semelhante ao Black Lives Matter aqui nos Estados Unidos, emergindo e se fortalecendo principalmente nos últimos 10 ou 15 anos, depois de toda a discussão sobre as cotas raciais no país. Né? Eu acho que isso, a adoção do sistema de cotas no Brasil criou realmente uma revolução no pensamento dessa sociedade, porque colocou a questão racial em pauta e gerou uma polarização nessa sociedade que acabou, a meu ver, fortalecendo o movimento negro no Brasil. Então, muito embora o que acontece, as duas sociedades estão lidando com fenômenos muito parecidos em termos de encarceramento em massa das populações negras, de violência policial, de racismo cotidiano, de exclusão, né, nas principais posições do Estado e posições de poder na sociedade. Essas duas sociedades estão lidando com as consequências agora da pandemia, né, do novo coronavírus, e com as desigualdades que essa pandemia ressaltou. Essas duas sociedades estão lidando com coisas muito, muito semelhantes, e eu tenho uma certa esperança de que esse momento vai renovar e fortalecer a luta antirracista de que se fala tanto agora no Brasil também. Por fim, tenho algumas perguntas sobre as diferenças na educação nos Estados Unidos e no Brasil. Por que você decidiu vir para os Estados Unidos para fazer seu doutorado e, finalmente, por que decidiu trabalhar na Universidade de Princeton? Ok. Bom, o fato de eu ter estudado aqui nos Estados Unidos aconteceu um pouco por acaso, né? No início só um pouco, porque para nós que vindo de outros países, a gente tem que fazer tantos testes, né? E se adaptar a um sistema educacional que é tão diferente, que dizer que não é, né, que é totalmente por acaso não é verdade, tem muito esforço por trás disso. Mas eu me mudei para os Estados Unidos em 2006, e eu vim morar, eu tinha já feito o mestrado no Brasil e vim morar nos Estados Unidos, vim acompanhando o meu marido na época, que morava aqui, e aí eu acabei ficando e resolvi voltar a estudar, porque eu sempre tive em mente continuar e fazer o doutorado. E acabei resolvendo fazer o doutorado em Brown, porque Brown tem um centro importante de estudos brasileiros, um centro importante também de ensino da língua portuguesa e historiadores do Brasil. Então eu resolvi fazer o doutorado em Brown, e daí as coisas acabaram se modificando, né? Eu terminei o doutorado e daí comecei a trabalhar aqui como professora nos Estados Unidos, e cheguei a Princeton tem um ano só, esse é o meu segundo ano. E nos Estados Unidos eu encontrei um sistema educacional muito
diferente, né? O que eu fiz durante o doutorado foi aproveitar a oportunidade de poder estudar qualquer parte do mundo, de estudar muita história americana, que eu ainda não tinha estudado com tanto detalhe no Brasil, mas os recursos que existem aqui nas universidades americanas sempre me impressionaram muito. Os recursos, tanto. Não estou falando só dos recursos financeiros para fomento de pesquisa, mas os recursos. A possibilidade, né, de pesquisar qualquer parte do mundo, isso era uma coisa um pouco mais nova para mim, mas eu acho que eu vim para cá com a minha formação na universidade, eu sou uma cria da Universidade Pública Brasileira, e assim que eu continuo me vendo, a experiência mesmo formadora de quem eu sou hoje foi a minha experiência na UFRJ e na Unicamp, estudando História Social da Escravidão. Eu vejo a experiência nos Estados Unidos como uma continuidade dessa pesquisa, e eu vim para Princeton porque eu queria muito expandir o estudo da história do Brasil. Eu sabia da existência aqui também, né, de um departamento de português muito, muito forte, do Brasil Lab, e de pessoas que juntas estão tentando repensar como a gente pode explicar para um público maior, né, como a história do Brasil é importante para a gente entender o mundo que a gente vive, não importa que tipo de história você estude. Então, a ideia de vir para Princeton era de realmente expandir e divulgar a história do Brasil, a história da escravidão no Brasil, e repensar a posição do Brasil na historiografia, né? Dizer que tem muita coisa importante que a gente ainda precisa divulgar e conversar sobre, que não se divulga tanto. Eu espero que mais e mais estudantes venham estudar a história do Brasil e descobrir, né, na riqueza dessa história, outras possibilidades de pensar a sua própria experiência e o presente. Muito obrigada por seus insights. Eu aprendi muito sobre a história do ativismo no Brasil. Obrigada novamente por se juntar a nós neste programa, Perspectivas da Lusofonia. Muito obrigada a você, muito obrigada pelo convite, foi um prazer conversar com você. E no próximo Perspectivas da Lusofonia, o meu colega Ethan Abraham vai entrevistar o campeão de ciclismo Vitor Suco. Fiquem ligados. Tchau!